Salve, salve família, sejam todos bem-vindos para mais um podcast da Família Militar. Eu sou o Eloy Júnior e esse é o nosso programa voltado para a bem da família e toda a comunidade da família militar. Hoje, orgulhosamente, estamos trazendo aqui o nosso amigo Olaci Alves. Seja bem-vindo, Olaci. Muito obrigado, Jair, muito obrigado a toda a equipe e eu me sinto honrado de estar aqui para a gente debater alguns assuntos aí sobre a família militar. Jair, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, para mim também é uma honra, né, estar aqui com o Olaci, um companheiro de vários anos de luta aí, né? E eu acho que a gente está aqui para somar e obrigado pela sua presença aí. Ótimo. Desde já vamos agradecer a todos que estão compartilhando conosco, dando like e se inscrevendo no nosso canal, tá? Tem o Pix Solidário, tá aqui na descrição, basta você ir lá e nos ajudar para manter essa obra de pé e levando a informação para todos nós da nossa comunidade civil e família militar. Olaci, para começar, como começou lá atrás a sua história com a Força Aérea Brasileira? É, assim, um pouco parecida com a do deputado, né? A gente vê aquelas revistas da Força Aérea, dos aviões e tal, e deu aquela paixão, né, pela vida militar e a vontade de ser piloto e tal. E a gente sabe que depois que a gente chega na realidade, não é bem assim como a gente pensa. Não é tão lúdica, não, né? Mas a vontade era muito grande. E eu cheguei, vim de Anápolis, que é a cidade onde fui criado, nasci em Goiânia e fui criado na cidade de Anápolis, onde tem a base aérea, né, de Anápolis. E as primeiras aeronaves de lá eram os Mirages. Então eu vim de lá porque não consegui meu alistamento lá em Anápolis e eu vim para Brasília. E aqui eu tive mais sucesso. Né? Me incorporei ali na Polícia Militar da Aeronáutica, era PA na época, né? E fiz meu recrutamento em 14 de janeiro de 81. Foi a minha data de incorporação. E nesse período me formei soldado, né? E após a formatura fui transferido para o Sindacta 1, que é o primeiro centro integrado de defesa aérea e de controle de tráfego aéreo, aqui em Brasília, no Lago Sul. Né? E de lá eu trabalhei, né, ali fiquei vários anos, exatamente 30 anos e 2 meses e 24 dias. Então foi uma jornada grande e prestei bons serviços, graças a Deus. Fui honrado e os nossos líderes, né, nossos chefes, sempre elogiaram o meu trabalho, né? E foi até então, em 2011, abril de 2011, chegou a tão esperada reforma, né? E aí fui para a reserva nessa ocasião. Mas aí, Olaci, tu fez o curso de cabo, tu foi formado em qual área na aeronáutica? Eu fiz o curso de cabo em 82, né? Dezembro de 82 eu me formei. E na área na época era chamada almoxarifado, a sigla AAL. Depois, com algum tempo, essa sigla mudou. Ela passou a ser suprimento, básico em suprimento. Quer dizer que você incorporou em 81 e fez o curso de cabo em 82. Ou seja, rolou o engajamento e em seguida você já foi indicado ao curso de cabo. Exatamente. Houve uma provinha interna, né, nessa ocasião, e eu fiz a prova, passei, e daí eu fui fazer o curso. Só que no final do curso, a gente não tinha a promoção a cabo. Recebemos diploma, mas até então a gente não era cabo. Tinha que cumprir ainda mais 6 meses de estágio probatório. Ou seja, o curso era de 6 meses
né, a parte teórica prática, aliás, a teórica e a prática ali um estágio probatório de mais 6 meses. Fechando um ano aí. Fechando um ano, exatamente. E ali a gente dependia também de vagas na especialidade. Não é diferente do exército. E com essa dependência, né, eu passei aí mais ou menos 3 anos e meio após o curso para ser promovido a cabo. E... Me esclarece uma coisa, hoje é comum os vanguardeiros dizer que o nosso curso de hoje talvez seja um pouquinho defasado daquilo que vocês encontraram no passado. Realmente, durante o finalzinho ali do chamado regime, o curso era mais severo? Com certeza, o curso era bem mais severo e, inclusive, o tempo, né, de curso era bem maior, né? O curso total de 1 ano, 6 meses um período, mais 6 outro período de estágio probatório, e então era bem puxado. E a gente ficava exclusivamente estudando o dia todo. Dedicação total. Morando no campo. Morando no campo. E acampando em casa. E acampando em casa, isso é verdade. E, assim, foi muito bom, né? Fiz o curso e após o curso, depois de 3 anos, na realidade 3 anos e meio de serviço, conta um ano de serviço obrigatório, né? E aí eu fui a cabo em 1º de abril de 86. Toda essa trajetória foi seguida só em Brasília ou em algum momento o senhor se distanciou daqui com algum tipo de transferência? Não, só em Brasília. Eu tive 2 unidades. Uma foi a Polícia da Aeronáutica, o batalhão, e a outra, que é a última, que foi o Sindacta 1. E quando que nasce a sua trajetória dentro da associação de vocês? Bom, o nosso quadro, que é o quadro especial da aeronáutica, né, o quadro de sargentos, ele teve, assim, eu digo, sofreu algumas injustiças, né, perante algumas situações. Uma delas aconteceu que entraram, né, na época, o corpo feminino, né, como cabo, e, por incrível que pareça, esse corpo feminino eram mais novinhas do que o meu curso, por exemplo. E daí, com um determinado tempo, eu creio que foi para 84, mais ou menos, 85, até 87, 88, houve a promoção dessas mulheres. E essas mulheres tiveram aí a promoção A3S, A2S, 1S e chegaram a suboficial, né? E o corpo masculino ficou para trás, apesar de que a gente era mais antigo. Não acompanhou. Não acompanhamos. Então, nós não fomos privilegiados com essa... Não fomos contemplados, né, com essa promoção. E daí a gente sentiu, assim, muito desprezado, né? E com o decorrer do tempo, nós começamos a pensar, poxa, a gente tem que correr atrás dos nossos ideais, batalhar para que a gente conseguir aí alguma melhoria, né? E foi daí que surgiu aí a ideia de montar uma associação, né? Não fins tipo sindicato, não, nada disso. Era uma associação sem fins lucrativos para poder apoiar a família, né, do sargento do quadro especial da aeronáutica. Aí nasce a Associação Social do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica do Distrito Federal. Exatamente. Isso aí foi uma ideia bem antes, né? E com o decorrer do tempo, aí em 2017
foi bem depois dessa ideia que nós tivemos. Foi né? amadurecendo até Foi amadurecendo germinar. e chegou no dia 20 de outubro de 2017, nós registramos a associação em cartório. Mas, Olaci, me diz uma coisa aí. Houve essa promoção do quadro feminino na época e não teve nenhum comandante que se sensibilizou com a causa de vocês na época, né? Porque geralmente tem alguns comandantes que seja sensível a essas questões, né? A verdade é o seguinte, é que até houve, mas esses comandantes que tiveram essa sensibilidade não tiveram condições de fazer, né? Por algum motivo que até eu desconheço, né? Isso segundo até informações deles mesmo, né? E nós ficamos para trás. E sempre tivemos uma luta aí para que fosse corrigido, eu vou dizer, esse equívoco, né, da administração para com o quadro, né? O quadro, na época, era o quadro QCB, que era o quadro de cabos, que posteriormente, né, no ano de 2000, foi editado o decreto 3.690, que possibilitou o cabo a fazer o curso, o estágio de aperfeiçoamento de sargentos, né, criando ali o quadro QESA. Depois de toda essa história, hoje, já depois de formada a associação, toda composta, trabalhando, salutando, hoje qual é o maior desafio de vocês? Hoje, o nosso desafio nós sabemos que precisamos de uma lei, né? E essa lei que possa promover todo o pessoal da ativa e até na inatividade, e precisamos dessa aprovação que saia aí um projeto do Poder Executivo, né, para que seja tramitado dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado, passar por todas as comissões, né, e aí então chegar ao presidente da República para que ele sancione essa lei que possibilitará aí a nossa ascensão a suboficial, como aconteceu com as cabos femininos, né? E também, posteriormente, houve o caso do taifeiro. Do taifeiro da aeronáutica, né? Exatamente. E assim, eu vejo que o caso dele não é diferente do quadro especial do Exército, em qual eu faço parte. Muito parecido, muito inclusive. parecido, né? Inclusive, na época que foi em 2009 a promoção, né? O PL que... 2009. A Lei 12.158, né? Promoveu, sancionada por nosso presidente Lula hoje, né? Isso, que na época, quando o presidente Lula mandou esse projeto para a Câmara, e quem brigou para ser ser o relator desse projeto foi o antigo presidente Bolsonaro. Exatamente, ele foi o relator do projeto. Foi o relator do projeto. Inclusive, nós ficamos até felizes, né, por saber, na época, eu lembro que a gente já fazia parte da associação, na época, a Prafa, né, e procuramos, na ocasião, o deputado Bolsonaro para incluir os taifeiros e o sargento QES do Exército na mesma graduação dos taifeiros da aeronáutica. Exatamente. E recebemos um nega, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui para não haver muita... Mas... A história a questão... Nós levamos um bypass, na realidade, o quadro especial, com relação às mulheres. E, posteriormente, né, na criação do QTA, né, da possibilidade com o decreto 3.690, que criou a possibilidade de o taifeiro ir a terceiro sargento. Porém, só que a regra era assim: o taifeiro tinha o direito de fazer o curso após 14 anos de serviço.
Ele tinha direito e as promoções seriam sucessivamente de 4 em 4 anos. Só que o mesmo decreto que criou a possibilidade de o cabo, né, o pessoal do QCB ter a ascensão ao posto, a graduação de terceiro sargento, foi diferente. Para o cabo, a exigência é que ele tivesse 20 anos de graduação. Totalmente discrepante daquilo que estava escrito. Totalmente discrepante, né? Sendo que no estatuto falava que era 10 anos ou mais, né? E aqui essa palavra ou mais que abriu a prerrogativa para toda essa boiada passar. Esse mais aqui. E tem um detalhe, que o que acontece? Como eu falei anteriormente, o curso de cabo, ele é feito e a pessoa não é promovida logo em seguida, não era, né? Então, o que acontece? A pessoa ficava, em média, 5 anos após a incorporação dele, para ele ser promovido a cabo. E aí, quer dizer, daí a promoção a cabo, mais 20 anos para ele adquirir o direito de fazer o estágio de adaptação à graduação de terceiro sargento. Então, em média, o cabo, ele fazia o curso, em média, com 25 anos de serviço, faltando 5 anos para aposentar. Então, era facilzinho para chegar a suboficial, ou seja, esquece que dentro dessa normativa que o senhor nos traz aqui... Se tornou impossível. Se tornou impossível. Aí está, eu creio, assim, um erro da administração, porque o taifeiro, hierarquicamente, ele era subordinado ao cabo, né? Então, eu creio que as medidas teriam que ser mais justas, né? 14 anos para o taifeiro, 14 anos para o cabo também. Né? Criar-se uma equivalência real. Porque como que você cria um cargo que fica entre o soldado e o cabo? É algo assim inexistente, fica intangível ao pensamento de qualquer um. Aí traz essas leis que de tempos em tempos vêm de forma emblemática e trazendo retrocesso para a nossa categoria. Só para complementar, eu procurei alguns advogados para ter um parecer jurídico referente a essa lei que promoveu o taifeiro da aeronáutica. Todos os pareceres de vários advogados me falaram que essa lei ela é inconstitucional, né? Inclusive um até não vou citar nome aqui, me falou assim: se tu quiser a gente entra com uma ação e derruba, porque ela é inconstitucional. Ou seja, porque segundo eles, que não se promovia ninguém na reserva, né? E os taifeiros da aeronáutica tiveram essa graça, né? Importante apontar que é o seguinte: com a criação do decreto 3.690, possibilitou o taifeiro da ativa às graduações superiores, né? Porém, desse decreto, nenhum taifeiro foi promovido na reserva. O taifeiro foi promovido na reserva, inclusive as pensionistas, né? Com a Lei 12.158 de 2009, aprovada pelo presidente Lula. Então, aí sim, essa lei abrangeu todas as pensionistas, né, do quadro, e também os taifeiros que se encontravam na reserva, né, já. Nós temos aí debatido programas e programas, dias após dia, sobre a 13954. Como que isso tem afetado o seu grupo, a sua comunidade de modo geral? A Lei 13.954, ela trouxe vários pontos negativos e principalmente aos quadros especiais, né, das Forças Armadas. Todos eles, né, Marinha, Exército e Aeronáutica. Principalmente no que se refere
há duas situações. Uma é a gratificação de disponibilidade. Essa gratificação de disponibilidade, ela veio para poder recuperar o tempo de serviço que teve seu fim no ano de 2000. Então, a partir de 2001, aquele militar que tinha o tempo de serviço, vamos supor, por exemplo, 20 anos de serviço, ali parou de contar. Então, foi passando os anos e ele continuou com os 20, né? Hoje, por exemplo, a pessoa que tem 30, trabalhou 30 anos, porém ele ganha como 20. Então, essa disponibilidade militar veio para poder recuperar esse tempo de serviço. E aí é onde aconteceu a negatividade para os quadros especiais. Por quê? A pessoa que parou ali com o tempo 19, 20, 22, 23, ele não recuperou, porque a tabela da lei, ela estabelece 16%. E a regra é o seguinte, o militar teria que escolher o que for mais benéfico. Se 16%, ou se ele tinha 20 anos de serviço, de tempo de serviço, ele permaneceria com os 20 anos, né, que é mais vantajoso. Então, essa foi a regra. E acontece que nós ficamos no prejuízo, porque aqueles militares que quando em 2000, dezembro de 2000, se extinguiu ali o tempo de serviço, aqueles que entraram depois, né, de 2000 e que chegaram a suboficial, né, por exemplo, eles tiveram aí a tabela assegurada com a lei, 32% de gratificação de disponibilidade, que é uma gratificação que veio, na realidade, para substituir o tempo de serviço. Ou seja, esse militar que não trabalhou 30 anos, ele ganhou 32% como se ele tivesse trabalhado 32 anos ou 30 anos. Gerando prejuízo para os demais. Gerando um prejuízo aí para os quadros especiais, que o pessoal na reserva, todo mundo, né, todos eles foram afetados. Foi o decréscimo. Inclusive, um caso bem assim gritante é o caso do quadro especial do Exército, né? O pessoal, vocês não ganham a especialização, só ganham, né? Mas, de qualquer forma, quanto à disponibilidade que veio realmente para resgatar o que tinha sido perdido aí, em 2000 pelo tempo de serviço, para alguns houve o resgate normal, agora para outros, principalmente do quadro especial, não aconteceu. Qual a dificuldade em atingir todos? Nós esperamos agora que com o grupo de trabalho que o Ministério da Defesa criou, né, através da portaria 4539, não é essa a portaria? 4539. 4539, dia isso. 6 de setembro. É isso. 6 de setembro. E a gente espera, né, que esse grupo de trabalho venha reconhecer isso e nos conceda aí ao quadro especial, né, aí compreendendo toda a força, né, as três forças, né, que possa pagar ou a considerar, né, 32% para todos aqueles militares que trabalharam mais de 30 anos de serviço ativo. É o mais justo equiparar todos e que todos tenhamos ali o mesmo percentual. Isso, e para complementar ele, eu como presidente da BEM no Brasil, protocolei um ofício junto ao Ministério da Defesa justamente solicitando ao Ministério, né, que aceite um grupo de trabalho, né, indicado pela associação, pela nossa associação, para que a gente possa dar o subsídio para esse grupo de trabalho para a gente resolver essa questão, né? Isso aí no Brasil todo, são milhares de pessoas que estão padecendo em relação a essa disparidade que houve, né? Falando do grupo de trabalho, será específico da ativa, ou será específico da reserva, ou será um conglomerado de pessoas da ativas e reserva? Olha, isso ainda não foi nos informado, né?
Eu quero até parabenizar aí o Olaci também, que teve essa atitude também de, através da associação dele, de protocolar também, fazendo esse É pedido. importante todas as entidades participarem com o mesmo viés, buscando o mesmo objetivo, porque aí mostra a representatividade junto à comunidade civil também. Exatamente. É muito importante que cada força tenha um representante do quadro especial que ele possa ali apontar, né, junto ao grupo de trabalho e mostrar os pontos negativos, né, que afetaram aí o quadro especial. Então é muito importante, e nós fizemos, como o Jair falou, nós fizemos um ofício, encaminhamos, protocolamos aí no Ministério da Defesa para que seja convidado um representante do quadro especial para compor esse grupo de trabalho para que, se chegar no final, solucionar algumas demandas e sanar aqueles pontos negativos, né, que a lei causou aí à categoria. Olá, senhor, e você, o Jair, a gente reconhece todo o trabalho que vocês têm feito nos últimos anos, levantado essa bandeira da família militar, mas ainda é pouco. Eu vejo poucas pessoas do nosso mundo militar trabalhando assim como vocês trabalham. Verdade. São poucos. Até porque, até pouco tempo, né, o militar, principalmente o cabo, ele era bem restrito, assim, ele não podia... Para você ter uma ideia, o cabo não podia casar, até pouco tempo. É verdade. Ele não podia casar, ele não tinha o direito de casar, não tinha o direito de ter filho. Né? Então era uma situação assim bem rígida, né? E isso tem atrapalhado um pouco. Um pouco? Atrapalha muito, né? A família que precisa crescer, que precisa do seu progresso, o pai que precisa sustentar, dar dignidade, dar educação para os filhos, é muito complicado. Já aí vamos falar da PDL 118? Vamos lá, ontem, né, como acho que várias pessoas acompanhou no Brasil todo, né? Eu fui procurar informação do gabinete da deputada Melchione, que era relatora disso, e quem ficou responsável para fazer esse parecer foi o doutor Igor, né, que é o jurídico do gabinete. Para minha surpresa, ele me falou: já entreguei na comissão, né, na Comissão de Administração e Serviço Público, na CASP, o relatório, e já está na pauta de hoje, o de ontem, né, terça-feira. Então eu fiquei assim, surpreso com aquilo, e assim, eu digo: poxa, mas como é que o senhor não me avisou para a gente mobilizar o pessoal para trazer? Porque nós temos... O que acontece? Esse PDL, para quem não sabe, o PDL 118/2003 foi de uma iniciativa, de uma audiência pública que nós tivemos em dezembro, através da deputada Érica Cocai. Se você teve Me lembro, eu estava né? presente. Onde ela se compadeceu com inúmeras pessoas que estão sendo mandadas embora com problema de saúde, com problema com câncer, né? Cardiopatia grave, né? Então essas pessoas estão sendo chamadas pelo comandante, né? Inclusive esse decreto 10.750 de 19 de julho de 2021 dá essa autonomia para o comandante, né? E isso está levando um prejuízo de saúde para essas pessoas muito grande, né? Então, diante disso, ontem, graças a Deus, conseguimos a aprovação lá na CASP, já seguiu para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, né? Onde vai ser uma batalha que a gente vai travar lá para convencer os deputados, porque esse decreto, eu falo para todo mundo, já afeta a dignidade da pessoa humana. Então, a gente trabalha lá, a Bem do Brasil, ela não só é o caso do QE, o caso das pensionistas, o caso dos suboficiais, né? Ela abraça todas essas questões. Então, isso aqui não é uma questão só da Bem do Brasil, né? É uma questão da associação
do quadro especial da aeronáutica, né? Eu já falei com o amigo Laci para que a gente vai precisar, porque com certeza lá no quadro de vocês tem pessoas nessa situação, né? E ele pode ser chamado, aquelas pessoas que foram reformadas, que já eram estabilizadas, pode ser chamado e ter a sua revisão de reforma. Tem gente que está desesperado aí, que tinha que era inválido, recebeu uma promoção a mais, né? Recebia como terceiro sargento, foi chamado. E essa reforma dele foi revisada, ele passou a ganhar menos. Está desesperado, porque como é que ele vai comprar remédio? É o chamado proporcional. Isso, entendeu? Então é uma coisa desumana. Então a gente está aí travando essa luta aí para corrigir essa questão aí. E não é fácil, né? E a gente precisa que todos que estão nessa situação, nessa situação que a gente está falando aqui, tanto os familiares como os próprias pessoas que estão aí, que venha fazer número com a gente aqui para que possamos... É preciso um grande movimento no país inteiro. Isso. Que hoje a gente fica muito restrito a esse movimento de Brasília. Lógico que nós temos o caso do Maia no Rio de Janeiro, que faz toda uma movimentação. O sindicato também agora abriu também o Sindimil, mais uma unidade. Isso é muito importante, que as pessoas venham do Brasil inteiro para nos ajudar, principalmente no dia de audiência pública. Verdade. Com certeza. Nós temos uma situação, voltando aqui um pouquinho a respeito da gratificação de habilitação militar. O que acontece? Na época da reestruturação das carreiras, né, até então, em 2019, o projeto de lei 1645. O que acontece? Existe, né, os cursos de habilitação, curso de formação, curso de especialização, o curso de aperfeiçoamento. Aí, com a lei criado, já tinha para os oficiais o curso de altos estudos 2 e 1, né? Então, o que acontece? Esses cursos foram majorados em 43% apenas nos altos estudos 2 e 1, 43%. Nos outros, começando pelo curso de formação, por exemplo, ele tinha anteriormente um percentual de 12%. E, por incrível que pareça, não foi majorado. Ele continuou até hoje, né, 2023, e continuou em 12%. Ou seja, essa observação é importante porque quando foi para dar o sacrifício foi igualitário, tanto por soldado como por general. A porcentagem foi a mesma, igualitária. Então, na hora do benefício, seria justo, né, que fosse aprovado na lei o mesmo percentual que deu ao general, aos altos estudos, né? Que tem graduados que recebeu e está recebendo altos estudos também. Então, não é a questão de general, não vem ao caso, né? Não é só o general lá. Não é só o general. Então, quer dizer, na hora do sacrifício é igualitário a todos. Na hora do benefício tem que ser também. O que vai diferenciar seria o quê? O soldo de cada um ou a gratificação que cada curso já tinha, né? No caso dos altos estudos, né? Dos altos estudos 2, era 25%, e nos altos estudos 1, eram 30%. Foi majorado em 43%. Então, seria justo que essa majoração fosse aplicada no curso de formação, que é o ponto onde o sargento do quadro especial, né, foi prejudicado, né, porque principalmente o quadro especial do Exército, que ficou com 12% e não teve nenhum por cento de majoração, então isso aí arrebentou. Então, o que nós esperamos hoje em dia, com o grupo de trabalho, é que venha reconhecer isso e que seja concedido
a todos os cursos a mesma majoração, no curso de formação até os altos estudos. Porém, cada um no seu grau de proporcionalidade. De proporcionalidade, cada um no seu grau não é bem a palavra proporcionalidade, de importância, né? Assim. Entendeu? De importância. Então, eu acho justo. Esses 2 pontos prejudicaram muito tanto o sargento do quadro especial, o cabo, o soldado, prejudicou bastante as pensionistas, né? Que a pensionista do QE, ela recebe o mesmo salário. Ela é o militar, hoje em dia, né? O militar titular faleceu, ela é. Então, quer dizer, foi prejudicado. E se o grupo de trabalho do Ministério da Defesa vier a corrigir essa situação, vai melhorar bastante a questão da pensionista, a questão dos quadros especiais das 3 forças e também a questão do suboficial da lacuna, aquele que aposentou após 2001, porque em 2001 ele perdeu vários benefícios, como posto acima, né? Então, aquele que aposentou de 2001 até 2019, da Lei 3.954, ele ficou ali numa lacuna e se prejudicou contra os cursos, porque ele não teve a possibilidade de fazer os cursos. Então, se o Ministério, né, da Defesa vier fazer essa correção, quer dizer, vai ajudar o pensionista, vai ajudar o quadro especial e vai ajudar também o suboficial da lacuna. Vai ficar bom para todos nós. Já dá uma melhorada, né? Dá uma melhorada, vai dar uma melhorada. Família, você que está aí nos acompanhando, dê o like, compartilhe, siga-nos também pelo Instagram ou acesse o nosso site www.abendobrasil.com.br. Quero agradecer a Januária Advocacia Militar, 21 anos de serviço prestado à nossa família militar. E também agradecer a todos da família LTI Consultoria, que sempre está conosco, nos abraçando e tomando conta do nosso mundo digital. Olá, então, se o Ministério acatar esse pedido de todas as entidades, a gente pode dizer que realmente o governo estará preocupado com a promoção dos direitos da família militar? Com certeza. Esperamos que isso aconteça, né? E que uma grande parte da negatividade, né, causada aí pela lei possa ser sanada, né? E assim, aproveitando aqui, voltando ao assunto lá do PDL, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Dr. Valmer, que pela ocasião eu solicitei a ele se tinha possibilidade de fazer um parecer para subsidiar o Dr. Rigo. Ele prontamente fez o parecer. Foi baseado nesse parecer que a deputada fez, né, o relatório dela, e graças a Deus deu certo. Obrigado aí, doutor Valmer, pela... Doutor Valmer, doutora Adriana, mais uma vez, em nome da Bem do Brasil, nosso agradecimento a todos vocês, porque ontem foi muito importante para a nossa classe. Olaí, conte para nós as suas experiências em defesa dos QS. Como que tem sido isso momentaneamente? Qual que é a grande barreira que vocês têm tido nesse momento? Nós precisamos de um apoio maior, né, da família militar dos quadros especiais. Porque quando nós nos unimos, né, dentro de uma associação, a gente tem uma força maior. E nós somos, né, o pessoal do quadro especial é a categoria que mais está ativa procurando melhorias para a classe. Não só para o quadro especial, mas para toda a família militar, né? Então, é muito importante que estejamos unidos, que sejamos fortes, porque com isso a gente pode galgar positividades, né? A gente tem condições, inclusive, de colocar alguém na Câmara Federal,
A gente tem condições, unidos, nós temos condições de mudar uma eleição, né, pelo voto. Então é muito importante que a gente esteja firme nessa situação e com certeza aquilo que for para ajudar, a associação está aí para dar força e a gente conquistar o que a família militar merece. E que contribua também, né? Não, assim, Com certeza. É muito importante contribuir com a associação, tanto com a BEM, com a associação dos CREAS, porque não é fácil. Às vezes a gente chega ali naquele congresso, 9 horas da manhã, sai 11 da noite, né? Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Vocês tocaram num assunto muito importante. Como que está o apoio do Legislativo para com a causa? O Legislativo, eu vou dizer que aí 95%, às vezes até mais, o Legislativo está conosco. O Legislativo conhece a nossa história, né? Nós já tivemos um projeto de promoção do quadro especial aprovado na Câmara, no Senado e por unanimidade. Porém, na época, a presidente Lula... Por algum motivo, a presidente Dilma, desculpa, não pôde sancionar, né? Ela não sancionou, então nós voltamos à estaca zero. Mas o Legislativo, apesar das novas nomeações e tal, mas a grande maioria conhece a nossa história e é favorável ao nosso pleito. O que a gente vê, assim, o que a gente se depara, por exemplo, o nosso trabalho ainda a interação com o governo federal. Eu acredito que nós avançamos um pouco, mas está muito pouco. A gente precisa interagir mais, eles precisam nos ouvir, né? E criar a solução, né, para o nosso problema. Nós somos uma categoria que não era ouvida e agora... diante dessas intervenções junto ao Congresso Nacional, a gente está começando a ser ouvido. Então, o governo tem que abrir o diálogo com a gente, né? E eu tenho certeza que o presidente Lula, já logo no primeiro dia do mandato dele, falou que ia conversar com as associações, com os sindicatos, e a gente espera que ele nos receba, cumpra, né? Cumpra e nos receba para a gente corrigir. Eu sei que essa distorção que aconteceu não foi no governo dele, né? Muito pelo contrário, o governo dele anterior nos beneficiou com vários aumentos, né? Com promoção, inclusive, né? E a gente está com uma esperança de que ele corrija essa distorção aí, que ficou aí, que está fazendo muita gente sofrer em relação a essa situação aí. Olá, o que te move para encarar com tantas dificuldades, tantos desafios, para você ainda estar à frente dessa luta, junto com a sua comunidade, junto com os demais diretores? Eu acho que a minha força, ela vem de um alto sofrimento, né? Eu passei por tudo isso e eu vi os colegas, né, passarem por vários problemas, né, e ficaram para trás. E a gente tem força, tem vontade de solucionar esse problema, né? De buscar condições junto ao governo federal, junto ao legislativo, para que seja corrigido essas distorções. Então eu me sinto cada vez mais incentivado e mais alegre e contente em buscar melhoria para a classe, né? O trabalho social que você desenvolve lá hoje tem qual viés principal? O trabalho social, nós fazemos doação de sangue, o nosso associado, a gente dá a interação para ele, a gente acode ele naquilo que ele precisa. Muitas vezes a situação está tão crítica que às vezes a pessoa não consegue pagar a água e a luz da casa dele. Parece brincadeira, mas é uma triste realidade. Mas é uma triste realidade. Então, já aconteceu, né? E a gente dá o braço e ajuda essa pessoa, porque é uma obrigação, é uma parte social que nós temos que levar isso à frente para que a gente amenize aí o sofrimento de algumas pessoas, né?
E não é diferente da ABEM, né? Porque tivemos um ano aí que nós pagávamos, era despesa de casa, pagava consulta, remédio, dava Exato. dinheiro pro pessoal deslocar para consulta, né? Levava em casa, ia visitar em clínicas psiquiátricas, sabe? Esse tipo de trabalho nós fizemos, fazemos ainda, né? E não é fácil, né? Não é fácil ver um amigo de fato passar por uma situação Difícil, né? difícil e não poder E a gente tem que ajudar, né? que ajudar. A associação está aí para isso, né? É engraçado que eu estava no Carrefour um dia desse, aí chegou um soldado, nem lembrava do nome dele, falou, pô, o senhor lembra que o senhor foi lá em casa, fez uma visita lá, me deu uma ajuda e tal. Isso aí, sabe, eu nem lembrava. É gratificante esse reconhecimento. Sabe? E são várias pessoas que já me abordaram me falando isso aí. Então a gente tira isso como uma lição de... isso acrescenta mais a nossa vida, que a gente tem que sempre, né, sempre procurar fazer o bem, né? Olá, se todos os nossos convidados, que muito nos agrada, muito nos gratifica com a presença, a gente pede sempre que deixe uma mensagem motivacional ao jovem brasileiro. E você não será diferente. Qual a mensagem que o senhor pode deixar para os nossos jovens, o futuro do nosso país? Eu deixo uma mensagem para os nossos jovens aí que acreditem no Brasil. O nosso Brasil é um país excelente para se viver e que passe, né, que continue os estudos, continue a ver, a observar as Forças Armadas. As Forças Armadas cumprem um papel excelente aqui no Brasil, né? E quem sabe muitos desses jovens possam se ingressar na escola, né? Uma das escolas aí das 3 forças e seguir a carreira. Então, eu deixo essa observação, né? Que os jovens se dediquem o máximo possível, dê o seu melhor, porque você, como jovem, será realmente gratificado. Olaci, obrigado pela sua presença. Passa rapidinho, logo rende o assunto e quando a gente vê o horário já passou. Nosso muito obrigado em nome da ABEM e que possamos em outros programas trazer o senhor novamente para compartilhar toda a sua história de vida conosco. Eu agradeço a oportunidade. Jair, muito obrigado a toda a equipe, né? O Brasil que está nos assistindo aí, obrigado. Dê o seu like lá, comente, compartilhe, é importante isso, né? E eu deixo aqui um abraço a todos e se Deus quiser, nós vamos cada vez mais alcançar vitórias e para o bem da família militar. Jair, você que está sempre acelerado, meu muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, quero agradecer ao Olaci por aceitar esse convite, de estar aqui com a gente, contando a sua história. E quero convidá-lo numa próxima para a gente estar contando aqui histórias de vitória, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós iremos alcançar aí pela frente. Valeu? Obrigado. Com certeza. Família Militar, aquele abraço. Até a próxima, se Deus quiser.